Ok, vamos nessa, resolvendo mais uma questão. Veremos então. Diz o seguinte: de um grupo com 6 homens e 4 mulheres, ou seja, tem um total de 10 pessoas, só que divididas aí em, gênero masculino e feminino. Deseja-se formar uma comissão com exatamente 3 pessoas. A exigência é que nessa comissão precisa ter pelo menos uma mulher. Então, o número de possibilidades de formar essa comissão é igual a. Olha só, o que ocorre aqui? Está dizendo que tem que formar, comissão. Formar comissão. Estabeleceu algum cargo distinto? Não. Veja que a gente está falando o quê? Sobre comissão, não falou em cargo distinto. Então, quer dizer o seguinte, é a mesma coisa que grupo, que equipe, ok? Perfeito? Ó, a mesma coisa que grupo e equipe. Então, a ordem não faz diferença. Então, veja que a gente tem aqui o quê? Um princípio não ordenado. Não é isso? Ó, um princípio não ordenado. Perfeito, professor. Se o princípio é não ordenado, a gente pode usar o quê? Combinação. Não é isso? Ó, a gente pode trabalhar aqui tranquilamente com combinação. Perfeito, então já identificou o que a gente vai trabalhar. Só que tem uma condição aqui. Qual foi a condição estabelecida? Ó, que a gente tem um total aqui, né, isso, ó, de 6 homens e um total de 6 mulheres, ou seja, 10 pessoas, né, no geral. Só que a gente tem que formar o quê? Essa comissão, ó, veja o seguinte, que tem uma exigência. Qual é a exigência aqui? É que a gente tem, ó, pelo menos uma mulher. Pelo menos uma mulher. Então, a gente começa por aqui, ó. Então, quer dizer o seguinte, se a gente tem uma mulher na formação, e a gente tem que escolher quantas, ó? Exatamente 3. A comissão tem que ter exatamente 3 pessoas. Então, quer dizer que faltam 2 ainda para fechar essa, comissão. Então, essas outras 2 que estão faltando aqui, 2 homens. Ou, como diz, ó, pelo menos quer dizer no mínimo, só que pode ter mais, pode ir aumentando essa quantidade de mulheres. Professor, então pode ter aqui 2 mulheres? Pode. Caso tenha 2 mulheres, veja que a gente precisa de 3, né, na comissão, no grupo, ó. O grupo aqui tem que ter 3 pessoas. Então, para fechar 3 aqui, o que a gente faz? A gente acrescenta um homem. Perfeito? Só que aí o que ocorre? Ó, a gente também pode ter aqui 3 mulheres. Professor, mas se a gente tem 3 mulheres, então a gente passa a ter 0 homens. É apenas o quê? Um grupo com mulheres. Né? Total aí, em relação, né, desse grupo, vai ser o total todo de mulheres. Perfeito. Como é combinação, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A combinação, veja que a gente está primeiro escolhendo mulheres. Mulheres são 4, então ó, de um total 4, a gente vai escolher uma vezes combinação, na segunda parte a gente está escolhendo homens, homens apresentam um total ali 6, então vai ficar 6 para serem escolhidos 2, ok? Beleza? A mesma coisa, ó, combinação de 4 para escolher 2, né, que são 2 mulheres, de um total de 4, e combinação de 6 para escolher 1, ou seja, um homem, um total de 6. Combinação de 4 para escolher 3 e combinação de 6 para escolher 0. Então, veja ó, que a gente faz sempre essa relação da soma. Ó, 1 mais 2, quanto? 3 pessoas. Veja que a gente tem que ter 3 pessoas no total. 2 mais 1, total o quê? 3 pessoas. 3 mais 0, total 3 pessoas. Certo? Perfeito? Então, ó, quando a gente faz esse cálculo aqui, o que a gente vai obter aqui? Ó? Qualquer número combinado com 1 é o próprio número. Então, 4 combinado com 1 é 4. Agora, essa combinação de 6 para 2, a gente vai ter que desenvolver, ó, veja, 6 vezes 5, 2 e 1. Aí, o que a gente pega aqui? Ó, a gente vai, né, simplificar. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Então, veja, ó, que a gente tem aqui 15. Então, 4 vezes 15 é igual a 60. Então, veja, ó, né, que a gente desenvolveu aqui. Então, a gente está desenvolvendo, né, essa combinação aqui.
Certo, professor. Beleza. O que que a gente tem mais aqui, ó? Combinação de 4 para 2. 4 para 2 também vai ter que desenvolver, não é isso, professor? Perfeito. Vai lá, ó, 2 tracinhos. Aí o que que a gente desenvolve? Ó, 4 vezes 3, como é combinação, tem denominador. E aí vai ficar o quê? 2 vezes 3, quanto? 6. Então veja que agora, ó, a gente tem aqui o quê? 6. Ah, perfeito. Beleza. Então aqui, ó, igual a 6, que multiplica qualquer número combinado com 1 é o próprio número. No caso aqui é 6 que está combinado. Então, 6 vezes 6 dá quanto? 36. Certo? Qualquer número combinado com 3, veja, se eu, 4 combinado com 3, se eu subtrair aqui 4 menos 3, dá quanto? Dá 1. Então, combinação de 4 e 3 é a mesma coisa de combinação de 4 e 1. Então, qualquer número combinado com o seu antecessor, se qualquer número combinado com 1 é ele próprio, e qualquer número, combinado com seu antecessor é igual ao combinado dele com 1, o que que significa? Que qualquer número combinado com o seu antecessor também é igual a 1, ó. Então, combinação de 4 e 3, ou é igual a ele mesmo, desculpe, igual a ele mesmo. Então, combinação de 4 e 3 é igual ao próprio 4. Combinação de qualquer número com 0 é igual a 1, ok? Eu já estava pensando no próximo a falar aqui. Então, 4 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 4. E o que que a gente passa a ter aqui agora, ó? A gente passa a ter o seguinte, ó. 60 na primeira opção, 36 na segunda opção e 4 na terceira opção. Quando a gente soma aqui, quando a gente está trabalhando com opções, a gente vai somar. Quando a gente soma tudo isso aqui, a gente vai obter exatamente quanto? 100. Então, quer dizer o seguinte, ó, que esse total aí, ó, que a gente consegue, ou seja, o número de possibilidades, então, esse total de possibilidades, esse número aqui, a gente tem o quê? Como total de possibilidades, isso é igual a 100. E isso aparece onde? Na alternativa C. Beleza? Ok? Veja só. Professor, só tem essa forma para a gente resolver, essa situação? Não. Veja o seguinte, ó. O que que a gente pode fazer aqui? A gente pode pensar o seguinte, ó. A gente pode pensar no total geral. Qual é o total geral? 4 mais 6, ou seja, 4 mulheres com 6 homens, 10 pessoas. Então, a gente tem aqui, ó, uma combinação de um total 10 para escolher 3 pessoas. Certo? Então, a gente vai escolher 3 pessoas aqui, ó. Lembrando que é sempre multiplicação, combinação, então, ó, ordem, decrescente e sempre com denominador. Ok? Beleza? Perfeito? Não esquecer desse detalhe. 9 por 3 vai igual a 3, 8 por 2 é igual a 4. E aí, quando a gente calcula, essa multiplicação, ó, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 10 é igual a quanto? 120. Então, se não houvesse, ó, veja que se não houvesse restrição, seria quanto? 120. Então, a combinação de 10 pessoas, escolhendo 3, igual a 120. Só que tem uma restrição aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, que tem que ter pelo menos uma mulher no grupo. Então, o que que não serve aqui? Se não tem mulher, se essas 3 pessoas forem homens, essa comissão não serve, ó. Então, quer dizer que se a gente pegar aqui, ó, combinação, qual é o total de homens que temos aqui? 6. E desses 3 escolhidos, se todos os 3 forem homens, isso não vai servir, porque está dizendo que tem que ter pelo menos uma mulher. E aí, quando a gente pega aqui, ó, 6 combinado aqui com 3, o que que a gente vai ter aqui? Ô, professor, a gente vai desenvolver 6, 5, 4, aqui no denominador 3, 2, 1. Aí a gente pode, fazer aqui a simplificação. 6 com 6 a gente pode cortar, porque 3 vezes 2, 6. E aí o que que significa, ó? Significa o seguinte, que desses 120 aqui, 4 vezes 5, 20. Quer dizer que esses 20 aqui, ó, não estão fora. Então, isso aqui é o total. Isso aqui é o que não serve, ó. O total, o que não serve. Então, se a gente subtrair, concorda que se a gente pegar esse total e subtrair aqui, ó, se a gente subtrair o total menos a quantidade dos que não servem, a gente vai achar o quê? Os que servem, a quantidade que serve aqui, ó. Então, serve para, a situação do problema quanto? 100. Então, veja, ó, 100.
Foi o mesmo total que a gente encontrou lá. Então, ó, tem duas formas aí para resolver a questão. Claro, você observa, veja qual é o procedimento mais prático para você, entendeu? Não é o procedimento mais prático para mim. Eu prefiro a segunda parte, né? Mas aí você vai ver o que é mais prático para você, perfeito? Ok? Só recapitulando o que a gente fez aqui. A gente fez as combinações possíveis. Veja, ó, que tudo isso aqui que a gente esquematizou aqui, ó, essa parte aqui a gente esquematizou o quê? Aquilo que serve para a questão, ó, a gente esquematizou o que serve para a questão. Veja que a única opção aqui que a gente não esquematizou aqui foi o que? Se fosse, ó, 0 mulheres e 3 homens, né? Por exemplo, lá no topo, se a gente colocar, só começasse com 0 mulheres e 3 homens. Isso não serve, isso não vale. Por quê? Porque tem que ter pelo menos uma mulher. Então, a gente começou ó, nessa condição, que tem que ter pelo menos uma mulher. Veja que a gente já partiu desse princípio. Aí, uma mulher mais 2 homens. Formam o quê? 3. Depois, 2 mulheres mais um homem. Também formando total 3 da comissão. Depois, mais 3 mulheres e 0 homem. Né? Porque aí já tem né, a comissão 100% mulher, as 3 mulheres. Pode isso? Pode, porque tem que ter né, pelo menos uma mulher. Não pode ter o quê? 3 homens, que é justamente o que a gente fez na parte de baixo. Ó. A gente pegou o total geral, que era 10 pessoas, calculou essa comissão com total, a gente conseguiria formar aí 120 comissões. Só que dessas 120 comissões, veja, que eu estou incluindo aí a comissão em que só tem homens, 100% homens. E isso não vale, porque tem que ter pelo menos uma mulher. E aí o que a gente faz? A gente pega e né, calcula essa comissão que tem 100% homens, ou seja, do total, né, são 6 homens, então 6, né, combinados 3 a 3. A gente encontra o quê? Que seria o quê? 20. Então esses 20 não servem, ok? Subtraindo 120 menos 20, os mesmos 100. Beleza? Isso aí. Show de bola. Bons estudos.